Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O ar no quarto do hospital estava denso, saturado com o cheiro metálico das máquinas e do desinfetante. John Harington estava sentado na cama, o peito pesado e a pele pálida, encarando o teto sem conseguir vê-lo. Cada respiração era um esforço, como se todo o seu corpo estivesse conspirando contra ele. Ao seu redor, máquinas zumbiam e piscavam, registrando as últimas batidas de um coração que outrora fizera tremer os mercados financeiros e os impérios industriais. John tinha tudo: riqueza, poder, admiração e temor. Mas a vida lhe roubara o que mais importava: amor e família. Sua esposa Elizabeth morrera 10 anos antes em um trágico acidente, deixando sozinho com seu império e uma solidão que lhe corroía a alma. Seus dias antes repletos de reuniões e contratos, agora se resumiam a longas horas de silêncio e arrependimento. Ele construíra arranha-céus e fortunas, mas jamais construíra relacionamentos humanos genuínos. De repente, a porta do quarto se abriu lentamente. Seu assistente entrou com o rosto sério, segurando uma pasta cuidadosamente dobrada. Sr. Harington, disse ele em voz baixa, quase hesitante. Suas sobrinhas, Emma e Lily Harington, foram encontradas. Elas querem vê-lo. John piscou incrédulo. Sobrinhas? Ele nunca tivera filhos e seus laços familiares eram tão distantes que haviam sido esquecidos. Como podiam existir gêmeas órfãs em sua vida agora, há apenas alguns dias, talvez horas de sua morte iminente? Um arrepio percorreu sua espinha. Uma parte dele, uma parte que ele julgava morta há muito tempo, se iluminou com uma esperança frágil e incerta. E se essas garotas pudessem consertar o que ele havia quebrado? E se, em sua inocência e coragem, residisse a redenção que ele sempre buscará? Pela primeira vez em anos, John sentiu-se ao mesmo tempo aterrorizado e ansioso. Aterrorizado pelo desconhecido, ansioso para ver aquelas garotas que poderiam ser sua última chance de dar sentido à sua vida novamente. Ele respirou fundo, deixando o ar trêmulo preencher seus pulmões frágeis, e sussurrou para si mesmo: mostre-me o que eu nunca conheci. O destino, pensou ele, tem uma maneira estranha de atacar quando você está mais fraco. E para John Harington, o ato final de sua vida acabará de começar. A porta da suíte de John Harington rangeu ao abrir, e duas figuras entraram. Emma e Lily Harington, as gêmeas de 12 anos, carregavam cada uma pequena bolsa de lona gasta. Seus rostos expressavam timidez e determinação, uma mistura de inocência e coragem. John, deitado em sua cama de hospital, observava-as. Seus olhos cansados se estreitaram. Ele não conseguia acreditar que estava realmente diante das garotas cuja existência ele desconhecia. Emma, a mais velha das gêmeas, deu um passo à frente primeiro. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de curiosidade e medo. Olá, tio Harington, murmurou ela com a voz trêmula, mas clara. Lily, mantendo-se ligeiramente afastada, respirou fundo antes de juntar as mãos. Bom dia, senhor, disse ela com a voz suave, mas determinada. Então, ao perceber a palidez do tio, acrescentou: viemos conhecê-lo, queremos conhecê-lo melhor. John sentiu uma emoção que não sentia há décadas invadi-lo. Seu coração, frágil, mas ainda pulsando, apertou. Ele jamais imaginara que sua vida, marcada pela ganância e pela solidão, pudesse ser transformada por duas crianças. Os gêmeos colocaram cartas, desenhos e até um pequeno álbum que haviam feito com suas lembranças do orfanato sobre a cama. Cada página contava a história de suas vidas, suas esperanças e, acima de tudo, seu desejo de mudar as coisas. John estendeu uma mão trêmula em direção a Emma. Ela hesitou, depois colocou sua pequena mão na dele. O contato simples, porém poderoso, pareceu despertar algo profundo dentro dele, uma mistura de remorso, ternura e esperança. Lily, percebendo aquele momento, aproximou-se e pegou a mão do pai, formando um triângulo silencioso de conexão e amor nascente. Eu estou feliz em vê-las, murmurou John com a voz fraca, mas sincera. Vocês são minhas sobrinhas. Emma e Lily trocaram um olhar, uma mistura de surpresa e compreensão. Sabiam que aquele encontro era mais do que uma simples saudação. Era o início de uma missão, uma aventura que mudaria não só as suas vidas, mas também a de John e de toda uma comunidade. O mundo exterior, com seus gritos e preocupações financeiras, parecia desaparecer. Neste quarto de hospital, 3 almas se encontraram pela primeira vez, unidas pelo destino, pela curiosidade e por uma estranha promessa silenciosa: fazer o impossível. A noite caía sobre a cidade quando John fez um gesto para que as gêmeas se sentassem ao seu lado.
A luz suave dos abajures do hospital banhava o quarto, criando uma atmosfera ao mesmo tempo íntima e solene. Emma e Lily, sentadas lado a lado, observavam o tio atentamente com as mãos entrelaçadas, prontas para ouvir o que estava por vir. John respirou fundo. Cada palavra lhe custava caro, cada respiração um lembrete cruel de sua fragilidade. Ah, começou ele. Algo que vocês precisam saber. Entregou uma pasta às meninas. Este é o meu testamento. Mas não um testamento comum. Lily franziu a testa. O que o senhor quer dizer, Sr. Harrington? Perguntou ela, com a voz trêmula, mas curiosa. John explicou que, apesar de sua colossal fortuna, sempre sentirá um enorme vazio em sua vida. Nenhum sucesso, nenhuma construção, nenhum contrato fora capaz de substituir o que perderá, família e humanidade. Por isso, conceberam um último desafio, com o intuito de transformar sua riqueza em algo significativo. Meus bens, meu dinheiro, tudo que acumulei, disse ele com a voz embargada pela emoção, será entregue a quem puder provar que consegue corrigir os erros que cometi. Emma e Lily trocaram um olhar de choque. A ideia de ter que cumprir uma missão para herdar algo parecia ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Que tipo de erros? Perguntou Emma com a curiosidade aguçada. John relatou como, em sua busca por poder e dinheiro, negligenciou os moradores da cidade, destruiu pequenos negócios e deixou famílias na miséria. Seu testamento estipulava que apenas aqueles que restaurassem a esperança e a dignidade daqueles a quem ele havia prejudicado teriam direito à sua herança. É enorme, murmurou Lily, com os olhos arregalados. Mas, nós conseguimos. John esboçou um leve sorriso. Ele viu em seus olhos aquela rara e preciosa determinação. Eu acredito em vocês, disse ele simplesmente. Se vocês conseguirem, vocês não só mudarão a minha sorte, mas também a vida de centenas, talvez milhares de pessoas. Os gêmeos assentiram com a cabeça, o peso da responsabilidade misturado com entusiasmo. Eles ainda não sabiam todas as dificuldades que encontrariam, mas uma coisa era certa: estavam prontos para encarar o desafio e transformar o mundo. Uma ação de cada vez. Pela primeira vez em anos, John sentiu-se leve. Pela primeira vez acreditou que seu ato final poderia ser repleto de bondade, humanidade e esperança. Os gêmeos, por sua vez, estavam prontos para escrever o primeiro capítulo de uma aventura que superaria seus sonhos mais ousados. No dia seguinte, Emma e Lily começaram a trabalhar. Sua primeira missão as levou de volta ao orfanato que as acolhera desde a morte dos pais. Este lugar modesto e dilapidado carregava as marcas do tempo e da falta de recursos. As paredes estavam desbotadas, as camas gastas, e o jardim onde as crianças brincavam parecia esquecido por todos. No entanto, os gêmeos enxergaram além da poeira e da angústia. Eles viram o potencial, a alegria adormecida e a esperança que aguardava para renascer. Munidos de suas ideias e do discreto apoio financeiro de John, eles começaram a transformar cada canto do orfanato. Emma ficou encarregada das reformas, pintura nova, conserto das janelas e organização dos quartos. Lily cuidou das crianças, organizando atividades, distribuindo material escolar e preparando refeições simples, porém nutritivas. Elas não ficaram sozinhas por muito tempo. Logo, outros moradores do bairro, intrigados com a coragem dessas meninas, vieram oferecer ajuda. Cada gesto, cada sorriso das crianças, reforçava a convicção dos gêmeos. Eles realmente podiam mudar vidas. As crianças, que só conheciam a pobreza e a solidão, começaram a sorrir e rir como nunca antes. Suas risadas ecoavam pelos corredores, como uma sinfonia de esperança que despertou a alma do orfanato. Em seu quarto de hospital, John acompanhava o progresso por meio de fotos e vídeos enviados pelos gêmeos. Cada imagem o comovia profundamente. Ele nunca tinha visto sua fortuna ser usada para tanto bem. Os desenhos das crianças, as cartas repletas de gratidão, tudo isso gradualmente transformou o coração de John, lembrando-o do que havia perdido e do que ainda podia alcançar. Mas essa primeira vitória foi apenas o começo. Os gêmeos sabiam que os desafios que viriam seriam muito maiores, obstáculos financeiros, oponentes poderosos e escolhas difíceis que testariam sua coragem e inteligência. Por ora, elas saboreavam o momento. No jardim do orfanato, rodeadas de risos e flores recém-plantadas, Emma e Lily compreenderam que um gesto simples podia semear as sementes de uma mudança extraordinária. E no olhar cansado, mas comovido do tio, elas vislumbraram o primeiro sinal de um milagre. A redenção podia começar, mesmo à beira da morte. À medida que o orfanato prosperava sob a energia e a determinação dos gêmeos, outro mundo ressurgiu. O mundo dos negócios e das ambições corruptas que John Harrington outrora dominara.
Seus antigos inimigos, ex-sócios e rivais jamais esqueceram suas mágoas e agora viam uma oportunidade de explorar a situação. Certa tarde, Emma recebeu um telefonema estranho. Uma voz grave e ameaçadora do outro lado da linha disse que os fundos destinados ao orfanato haviam sido congelados por um antigo associado de John. Se você quer que seus projetinhos continuem, terá que seguir nossas condições, rosnou a voz antes de desligar. Lily, sentindo a tensão no ar, apertou as mãos da irmã. Emma, não podemos deixar isso acontecer. Não está certo. Emma sentiu com a cabeça. Sua inocência infantil foi confrontada com a dura realidade do poder e do dinheiro. Mas longe de assustá-los, essa ameaça fortaleceu sua determinação. Eles entenderam que boas intenções por si só não bastavam para mudar o mundo. Era preciso engenhosidade, coragem e às vezes estratégia. Eles decidiram mobilizar a comunidade. Com a ajuda de professores, vizinhos e voluntários, organizaram campanhas de arrecadação de fundos, eventos beneficentes e usaram as redes sociais para conscientizar as pessoas sobre a situação. Cada vídeo compartilhado, cada postagem relatando sua luta, recebeu apoio e atenção da mídia. Os gêmeos também tiveram que lidar com situações mais pessoais, boatos, ameaças anônimas e até tentativas de sabotar as reformas. Mas eles nunca recuaram. Aprenderam a antecipar, a pensar rápido e a permanecer unidos diante da adversidade. John, observando tudo de sua cama, sentiu uma mistura de admiração e alívio. Suas sobrinhas estavam demonstrando que haviam herdado não apenas seu sangue, mas também a força e a tenacidade necessárias para transformar a injustiça em esperança. Pela primeira vez em anos, ele não estava mais sozinho em sua luta contra o tempo e o passado. Ao cair da noite sobre a cidade, as gêmeas permaneceram no escritório improvisado do orfanato, planejando seus próximos passos. Emma deu a Lily um sorriso cansado. Não importa o que aconteça amanhã, nós vamos conseguir. Lily retribuiu o sorriso com determinação. Sim, vamos mostrar que até duas crianças podem fazer o impossível. E nessa promessa silenciosa, um mundo antes frio e cruel começava lentamente a se aquecer. Nos dias que se seguiram, John Harrington sentiu uma mudança em si mesmo que jamais imaginara ser possível. Sentado na cama, assistia aos relatórios e vídeos enviados por Emma e Lily, escolas reformadas, famílias ajudadas, crianças sorrindo. Cada sorriso, cada conquista parecia apagar anos de solidão e arrependimento. Pela primeira vez em décadas, John sentiu uma nova urgência: corrigir seus erros, consertar o que ele ajudara a destruir. Suas mãos, antes acostumadas a contratos e assinaturas, tremiam levemente enquanto ditava ordens a seus assistentes. Ele instruiu a redistribuir fundos, apoiar projetos sociais e reverter algumas das práticas comerciais desleais que lhe renderam fortuna, mas destruíram vidas. Emma e Lily, apesar da pouca idade, foram parceiras estratégicas nesse processo. Elas aconselharam, questionaram e inspiraram John a agir com integridade e compaixão. Juntas, elas se tornaram uma força improvável, um bilionário outrora implacável guiado por duas crianças corajosas. No entanto, essa redenção não foi fácil. Antigos sócios e concorrentes ainda tentavam tirar proveito da situação. Mas John já não estava sozinho. Os gêmeos, com sua audácia e inteligência, anteciparam as armadilhas, defenderam os projetos e protegeram os investimentos destinados ao bem-estar da comunidade. Cada sucesso fortalecia John. Cada sorriso das crianças, cada agradecimento sincero, cada vida transformada, servia como um lembrete de que o dinheiro finalmente poderia ser uma ferramenta para a bondade, em vez de um instrumento de poder. E acima de tudo, ele percebeu que o verdadeiro legado não estava em contas bancárias ou imóveis, mas em como ele poderia influenciar positivamente a vida dos outros. Certa noite, enquanto a luz do sol poente filtrava-se pelas cortinas, John sussurrou para Emma e Lily: "Vocês me mostraram algo que eu nunca entendi, que a verdadeira riqueza está no coração, não nos cofres." Os gêmeos trocaram um sorriso, compreendendo que sua missão ia muito além da simples tarefa de herdeiros. Eles haviam se tornado os catalisadores de uma transformação, não apenas para John, mas para toda uma cidade que estava lentamente renascendo. Naquele momento de calma, John sentiu uma paz profunda pela primeira vez em muito tempo. Mesmo com o fim se aproximando, ele sabia que seus últimos atos seriam repletos de bondade e humanidade. Graças à força e à determinação de duas jovens que haviam feito o impossível, reacendido a chama em seu coração. Algumas semanas após o início da missão, Emma e Lily enfrentaram seu primeiro grande desafio. Um antigo associado de John Harrington, Marcus Dalton, descobriu que as gêmeas tinham acesso aos fundos e projetos filantrópicos de John. Invejoso e ambicioso, ele decidiu sabotar o trabalho delas.
Certa manhã, o orfanato recebeu uma notificação oficial de apreensão. Dalton alegou que os fundos usados pelos gêmeos haviam sido desviados ilegalmente e exigiu sua devolução imediata. Ansiedade e medo tomaram conta das crianças e dos funcionários. Os gêmeos, porém, não hesitaram. Sabiam que precisavam agir com rapidez e astúcia. Emma assumiu o controle da situação, estudando cuidadosamente os documentos. Lily, por sua vez, contatou jornalistas locais e usou as redes sociais para alertar a comunidade sobre a tentativa de sabotagem. Juntas, elas elaboraram uma estratégia meticulosa, provas legais, depoimentos das famílias que haviam ajudado e mobilização do apoio público para expor a corrupção de Dalton. A batalha não foi fácil. Dalton usou todos os recursos à sua disposição, tentando intimidar e ameaçar os gêmeos. Mas a coragem e a união deles foram mais fortes que o medo. Cada obstáculo fortaleceu sua determinação e sua capacidade de pensar estrategicamente, mesmo diante de adversários muito mais poderosos e experientes. John, observando tudo de seu quarto de hospital, sentiu um profundo orgulho e uma intensa emoção. Suas sobrinhas haviam herdado não apenas sua fortuna, mas também sua tenacidade e visão. Ele via nelas a prova viva de que a esperança podia triunfar sobre a injustiça, mesmo nas situações mais desesperadoras. Após vários dias de luta, graças ao apoio da comunidade e à sua habilidade em expor a corrupção de Dalton, os gêmeos conseguiram proteger os fundos e garantir os projetos do orfanato. A vitória foi doce, mas intensa. Marcou não apenas a preservação de sua missão, mas também a passagem para uma maturidade além de sua idade. Naquela noite no jardim do orfanato, Emma e Lily estavam lado a lado, observando as crianças brincarem e rirem, como se nada tivesse acontecido. Lily sussurrou: "Nós conseguimos. Mas será preciso muito mais coragem para continuar." Emma assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de determinação. "Sim. Mas agora sabemos que nada é impossível, contanto que permaneçamos unidos." E nessa promessa silenciosa, a batalha vencida contra Dalton tornou-se um símbolo poderoso. A justiça e a bondade podem triunfar, mesmo diante da adversidade mais formidável. Os esforços de Emma e Lily não se limitavam mais ao orfanato. Fortalecidas pela primeira vitória contra Dalton e encorajadas pelo apoio da comunidade, as gêmeas voltaram sua atenção para toda a cidade que John Harrington outrora ajudara a desestabilizar com seus negócios implacáveis. Começaram por identificar os bairros mais pobres, ruas onde crianças brincavam entre prédios dilapidados, famílias vivendo em condições precárias, comércios fechados por falta de verba. Cada visita partia-lhes o coração, mas fortalecia a sua determinação. Sabiam que tinham uma missão maior do que o seu próprio bem-estar: reparar os danos causados pelos erros do passado do tio. Com a ajuda de John, que apesar de sua saúde frágil continuou a coordenar as operações de seu leito hospitalar, eles implementaram um ambicioso plano de ação. Reformar escolas e bibliotecas, apoiar pequenos negócios locais, fornecer programas de alimentação para famílias carentes e criar centros recreativos para crianças. Cada projeto foi concebido para gerar um impacto duradouro e afetar diretamente a vida dos moradores. A imprensa começou a acompanhar suas ações e, em pouco tempo, toda a cidade despertou para essa nova energia. Os cidadãos, inspirados pela coragem e determinação das gêmeas, se mobilizaram. Voluntários apareceram para ajudar, empresas locais ofereceram doações e até mesmo alguns dos antigos rivais de John decidiram colaborar, impressionados com o trabalho incansável das duas jovens. Emma e Lily tornaram-se símbolos de mudança positiva, a prova viva de que a inocência e a força de vontade podiam transformar um mundo antes frio e implacável. Crianças de rua recuperaram seus sorrisos, famílias começaram a ter esperança novamente, bairros negligenciados voltaram à vida. Ao assistir aos vídeos enviados por suas sobrinhas, John sentiu uma emoção que não experimentava há décadas. Seu coração cansado, embora frágil, se encheu de um novo calor. Pela primeira vez, ele compreendeu plenamente que sua fortuna, usada com sabedoria, poderia se tornar um verdadeiro motor de bondade e justiça. Certa noite, enquanto contemplava a cidade iluminada pelas primeiras lâmpadas renovadas e os sorrisos renovados de seus habitantes, John sussurrou para Emma e Lily: "Vocês trouxeram esta cidade de volta à vida, vocês transformaram o que eu havia destruído." Os gêmeos, de mãos dadas, sentiram o impacto de suas ações. Sabiam que o caminho à frente seria longo e repleto de obstáculos, mas agora haviam provado a si mesmos e ao mundo que com coragem, inteligência e determinação, era possível mudar vidas e transformar o impossível em realidade. Enquanto os gêmeos prosseguiam com sua missão pela cidade, um novo desafio surgiu:
desta vez diretamente relacionado ao tio deles. A saúde já frágil de John Harrington parecia estar se deteriorando ainda mais rapidamente. Os médicos, embora profissionais, permaneciam pessimistas. A rara doença que o consumia continuava a progredir. Emma e Lily, determinadas a não perder o homem que começara a acreditar nelas, decidiram explorar todas as soluções possíveis. Contataram especialistas, investigaram tratamentos experimentais e buscaram a ajuda de pesquisadores renomados. Sua tenacidade e a crescente rede de contatos, impulsionadas pelo compromisso com a cidade, atraíram a atenção de médicos dispostos a tentar métodos inovadores para salvar John. Após diversas consultas e avaliações, foi proposto um tratamento experimental. Não havia garantias, mas as gêmeas estavam dispostas a tentar qualquer coisa. John, embora cético, foi convencido pela fé e coragem das sobrinhas. Se vocês acreditam que pode funcionar, então eu quero tentar, murmurou ele com a voz fraca, mas cheia de confiança. As semanas seguintes foram difíceis. O tratamento era árduo, as visitas ao hospital eram frequentes e os gêmeos estavam sempre presentes, encorajando o tio, acompanhando cada detalhe e conversando com os médicos. A presença deles deu a John uma força que nenhuma máquina ou remédio poderia proporcionar: amor, esperança e determinação. Aos poucos, sinais de um milagre começaram a aparecer. Os sinais vitais de John se estabilizaram e sua força, embora limitada, aumentou ligeiramente. Cada sorriso trocado com Emma e Lily, cada palavra de encorajamento dos aldeões tocados por suas ações, parecia contribuir para esse milagre médico. Certa noite, sentado na beira da cama, John pegou as mãos dos gêmeos nas suas. Vocês fizeram o impossível, murmurou com os olhos brilhando de gratidão e emoção. Vocês me salvaram, e não apenas desta doença, mas da solidão, do desespero e do esquecimento. Emma e Lily, apesar do cansaço, trocaram um sorriso cúmplice. Elas entendiam que sua missão ia muito além de herança ou fortuna. Haviam criado um verdadeiro laço familiar, um milagre de amor e coragem que salvaria não apenas o tio, mas todos os projetos que haviam empreendido para a cidade. Essa vitória frágil, mas preciosa, deu-lhes a energia necessária para continuar, pois sabiam que cada momento contava e que sua missão, guiada pelo amor e pela determinação, estava longe de terminar. A cidade inteira começou a falar sobre as façanhas de Emma e Lily Harrington. A mídia local e nacional noticiou suas ações, a transformação do orfanato, o apoio a bairros carentes e a luta corajosa contra os esquemas fraudulentos de Marcus Dalton. As gêmeas se tornaram um símbolo de esperança e coragem, inspirando centenas, depois milhares de pessoas. Para celebrar essas conquistas, uma cerimônia oficial foi realizada no centro da cidade. Moradores, antigos vizinhos e beneficiários do trabalho das irmãs gêmeas compareceram em grande número. As crianças do orfanato prepararam desenhos e poemas para agradecê-las. Faixas e flores enfeitavam as ruas, e a atmosfera estava carregada de emoção palpável. John, transportado em uma poltrona especialmente preparada, sentou-se na primeira fila. Seus olhos brilhavam de orgulho e lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Ele vira suas sobrinhas transformarem não apenas a vida de outras pessoas, mas também o seu próprio coração, oferecendo-lhe um último ato de redenção antes do fim de sua vida. Ao discursar, o prefeito declarou: hoje homenageamos Emma e Lily Harrington, duas jovens que demonstraram coragem e determinação extraordinárias. Elas nos mostraram que compaixão e ação podem transformar nossa cidade e nossas vidas. As gêmeas entraram no palco de mãos dadas. Os aplausos foram ensurdecedores e lágrimas de emoção escorriam por seus rostos. Emma disse: nós apenas fizemos o que nosso tio John nos inspirou a fazer. Seu apoio e confiança nos deram a força para acreditar que poderíamos realizar o impossível. Lily acrescentou, com a voz clara e cheia de convicção: cada sorriso que vemos hoje, cada vida tocada, é graças àqueles que acreditaram em nós. Obrigada por nos darem a oportunidade de fazer a diferença. John, com o olhar fixo neles, murmurou suavemente: vocês fizeram mais do que eu jamais ousei esperar. Vocês são meu orgulho, meu legado, e a prova de que o mundo pode mudar através do amor e da determinação. Esse reconhecimento público não foi apenas uma celebração de suas ações, mas também um poderoso lembrete para toda a cidade, até os mais jovens, até os mais humildes. Podem gerar mudanças duradouras. Emma e Lily provaram que o impossível pode se tornar realidade, e seu exemplo inspiraria toda uma geração. A cerimônia terminou sob um céu iluminado por fogos de artifício, enquanto toda a cidade aplaudia essas duas jovens heroínas. Para John, para as gêmeas e para todos aqueles que elas tocaram,
Esse momento selou uma vitória que foi muito além do dinheiro. Foi o triunfo da esperança, da compaixão e da coragem. Os dias seguintes foram repletos de uma mistura de euforia e gravidade. A cidade ainda celebrava as conquistas dos gêmeos, mas John Harington sabia que seu tempo estava se esgotando. Sua saúde, embora temporariamente estabilizada pelo tratamento experimental, permanecia frágil, e cada respiração o lembrava do fim iminente. Em seu quarto de hospital, cercado por fotos, cartas e desenhos enviados por Emma e Lily, John reservou um último momento para refletir sobre sua vida. Os erros, as escolhas implacáveis, os arrependimentos acumulados, mas também a redenção possibilitada por duas jovens de coragem inabalável. Ele respirou fundo, um suspiro repleto de gratidão e amor. Os gêmeos estavam ao seu lado, apertando sua mão com uma ternura e força que pareciam transmitir toda a energia de sua juventude e determinação. John sorriu levemente com os olhos marejados de lágrimas. Vocês conseguiram o que eu jamais conseguiria. Vocês ressuscitaram o que eu havia destruído. Então, com uma voz mais fraca, mas ainda resoluta, ele leu o testamento final. Toda a sua fortuna, bens e herança seriam dedicados aos projetos humanitários iniciados por Emma e Lily. Mas, mais do que isso, ele deixou uma mensagem gravada no coração de todos, que o amor, a compaixão e a coragem eram as verdadeiras riquezas da vida. Naquela noite, enquanto a cidade era iluminada pelas luzes dos projetos que os gêmeos haviam concluído, John fechou os olhos pela última vez. Em paz. Cercado pelo amor reencontrado de uma família que ele pensava ter perdido, faleceu com uma sensação de paz que jamais conhecera. Emma e Lily, embora profundamente tristes com sua perda, sabiam que ele lhes havia confiado mais do que uma fortuna, um legado de valores, coragem e responsabilidade. Elas prometeram dar continuidade ao seu trabalho, seguir transformando a cidade e ajudando os necessitados. Cada escola reformada, cada família amparada, cada sorriso restaurado se tornaria uma extensão do espírito de John Harington. Nos dias, meses e anos que se seguiram, a cidade continuou a prosperar. O orfanato tornou-se um centro de excelência, os bairros carentes foram transformados e toda a comunidade se lembrava das ações de duas jovens que haviam realizado o impossível. Emma e Lily Harington, de mãos dadas, caminhavam pela cidade que ajudaram a reconstruir. Sabiam que o verdadeiro legado do tio não residia em dinheiro ou prédios, mas na força da esperança, no poder do amor e na coragem de acreditar que uma única ação poderia mudar o mundo. E naquele último suspiro de vida e no início de uma nova era, John Harington viveu para sempre através das ações e dos corações que tocou.